povo! Oi, povo! Agora sim, tudo bom com você? Eu quero, neste início de Seminário Integrador 3, agradecer por você estar junto conosco. É muito importante que você esteja conosco, não só pelo curso, não só pelo aprendizado, mas principalmente pela possibilidade de mudança que você pode fazer onde você está. Eu quero aqui agradecer, além de você, aqueles que me assistem sem serem estudantes do BAP. Eu descobri esses dias que eu tenho há um grupo de pessoas que me assistem paulatinamente às nossas conversas do BAP, porque não são privadas, elas estão no YouTube para quem quiser assistir. Eu quero agradecer a você que está assistindo. Tá? E que possa compartilhar aquilo que de proveito, aquilo que de bom você conseguir enxergar nas nossas conversas, nos nossos conteúdos. Infelizmente, você não terá acesso diretamente aos materiais aqui disponibilizados quando privativo dos estudantes do Bacharelado em Administração Pública pelo IFPB Campus João Pessoa. Mas você tem todo o acesso a uma gama de informações disponibilizadas na grande rede de computadores na internet, na web, ok? Vamos lá? Seminário Integrador 3. Tive uma conversa agora há pouco com as nossas tutoras, depois de ter um bom bate-papo com o professor Herbert, que é o titular desta disciplina, e que foi bastante proveitoso nossa conversa com as tutoras. E a frase final que eu tive com elas foi: vai começar. Não vai começar só a Copa que já começou, não vai começar só outros jogos que porventura começarão. Agora começa a nossa conversa com você, tá? E de forma bem direta, vamos conversar sobre estrutura organizacional. Estruturas organizacionais no âmbito das organizações privadas, inicialmente, e as aplicações e aplicabilidades das estruturas organizacionais no âmbito das organizações públicas. Como você já está assistindo, essas orientações iniciais estão aqui para você. E eu já abro nesta primeira etapa, que eu chamo de estrutura organizacional ou estudo das estruturas organizacionais, a nossa fase 1, que será de 25 de junho a 25 de julho. Isso mesmo. Ela terá uma atividade que será a construção de organogramas, que fará parte das atividades colaborativas, ok? Essas atividades colaborativas terão de 0 a 100 pontos, juntando com as atividades individuais e com a atividade presencial. Aí sim teremos a média de 40% será o somatório de atividades colaborativas com atividades individuais. É isso. Aqui será 20. Aqui será 20. É peso 20, tá, meus caros colegas? E aqui a atividade presencial, que não será presencial efetivamente, você já nos conhece como a gente trabalha, terá peso 60. Então, essa será a forma que a gente trabalha. Professor, onde é que eu posso ter acesso a isso? Aqui, ó, na biblioteca da sua disciplina. Aqui temos o professor Herbert, a professora Amanda, que será uma das nossas tutoras, e a professora Valquíria, que também será uma das nossas tutoras. Desde já, a nossa divisão de atividades será: a professora Amanda cuidará dos estudantes dos polos de Lucena e Mari. A professora Amanda cuidará dos estudantes dos polos de Lucena e Mari. E a professora Valquíria dos estudantes dos polos Alagoa Grande e Araruna. Então, dessa forma, 2 polos para cada uma, ok? E o nosso material está aqui, ó, na biblioteca da disciplina. Vocês vão encontrar um monte de coisas aqui. Vamos ver. O que nos interessa diretamente, tá vendo aqui, ó, livro, capítulos, né? O que nos vai interessar diretamente está aqui, ó, material de Seminário Integrador 3, Seminário Integrador 3. Vamos logo acessar ele aqui. Quando vocês clicarem, vai abrir para vocês o plano da nossa disciplina, o plano de estudos da nossa disciplina, que está aqui. Cadê o plano de estudos que era para estar aqui? Tá baixando. Daqui a pouco ele vem pra gente. Então,
Todos esses textos básicos, textos complementares, artigo 1, artigo 2, parte do livro Tomada de Decisão, Processo de Organização, capítulo 1, 2, 3, o 4, 5, o livro Sistemas da Informação e Comunicação do Setor Público, unidade 3, tudo isso aqui, meus caros colegas, foram textos e materiais disponibilizados para a turma pioneira do BAP. Eu não quis desfazer esse material por dois motivos. Primeiro, não foi eu que construí essa disciplina no primeiro momento lá. E segundo, que eu achei também esse material interessante para futuras leituras. Agora, nós não teremos necessidade direta de nos determos neste conteúdo aqui. Por que isso? Porque todo o nosso conteúdo estará de forma explícita aqui, ó. Eu não vou fazer caminhos para vocês irem e voltarem na busca, tá certo assim? Então, todo o nosso conteúdo estará aqui, explícito. E aqui nós já vamos partir para fase 1, de 25 de junho a 25 de julho. Elber, qual será a atividade? Vamos fazer então assim, dessa forma. A atividade será uma construção de organogramas. E por que isso aqui está dizendo que aguarde? Você não disponibilizou ainda? Não. Sabe por quê? Em algumas atividades do Seminário Integrador 2, chegou ao ponto de abrir a fase, apresentar algumas necessidades de leituras ou vídeos para que vocês assistissem e logo após a atividade. Pasmem, 30 minutos depois, já tinha gente que tinha postado a atividade. O que é que eu interpreto com isso? É que não leu material algum, não viu nenhuma das minhas orientações para os vídeos, não fez um contraponto entre o material escrito, entre o vídeo que foi disponibilizado para que você assistisse. Não teve. E não tendo, de cara não houve aprendizado, porque o aprendizado só acontece, meu caro colega, minha cara colega, quando a gente reflete, quando a gente faz uma avaliação, há uma reflexão, reflete é horrível, né? Há uma reflexão, e aí sim acontece o aprendizado, porque o resto é decoreba. Mas também não houve tempo da pessoa ler 2 textos e assistir 2 vídeos e fazer uma atividade em 30 minutos. Concordo. Foi o que aconteceu. O estudante ou as pessoas estudantes acessaram a atividade aqui, ó, foram lá no Google das Quantas, pesquisaram algo similar e postaram. Isso acontece? Acontece. Em nível superior, no curso de administração pública, e possivelmente são pessoas que estão reclamando de corrupção. Você continua sendo duro, continua sendo verdadeiro, meu povo. Não há porquê burlar o aprendizado. Para aí. Se você fez isso, você não está burlando o meu aprendizado. Você está enganando a si próprio. Consegue enxergar? Ah, mas eu quero o diploma, o que eu quero é fazer outra coisa. Eu não posso interferir em nada, é uma decisão sua. Mas tem muita gente querendo aprender. E vou, então, por alguns princípios. Primeiro, pelo princípio do professorado. Mesmo não me considerando um professor, como eu já falei para vocês. Segundo, vou pela aprendizagem. E terceiro, vou pelo desenvolvimento ético daquilo que eu tenho por princípio. Então, mesmo que você não queira aprender, siga pelo menos uma proposta de calendário estabelecida de forma paulatina para aqueles que querem aprender. E não se diga depois prejudicado que não aprendeu. Ou que o curso não valeu de nada. Ou que as disciplinas de seminário temático são ministradas. A disciplina ou as disciplinas de seminário integrador são ministradas por um professor incompetente. Isso mesmo, eu recebi essa mensagem. Incompetente, que não faz nada com nada, que apresenta textos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as atividades são mais sem nexo ainda. Como é que você acha que eu me senti quando eu li essa mensagem vindo pela plataforma Moodle? Não, professor, isso não existiu, não. Em outro momento eu mostro para você. Tá? Mas aqui especificamente eu quero dizer para você, o que me interessa é que você se desenvolva e faça um Brasil diferente. Faça a sua cidade diferente, o seu bairro diferente. Se você conseguir fazer 2 quarteirões à frente e 2 quarteirões atrás da sua casa diferente, eu já me dou muito por satisfeito. Porque se você fizer um pedaço, outro fizer outro, outro fizer outro, nós teremos algo bastante diferente. Tá bom?
Vamos lá. Seminário Integrador 3, dividido em 3 partes. Essas 3 partes foram conversadas no encontro que eu chamei vocês para o Polo Mari. Lá nós conversamos, estabelecemos preceitos, escutei os estudantes naquilo que eles mais queriam, aqueles que eles não gostavam, também foi levado em consideração. Tá, ok? Então, para alguns, muitos vídeos, não. Para outros, muitas leituras, não. Então aqui eu vou deixar em aberto. Nesta primeira fase nós teremos leituras. Na segunda fase nós teremos atividades individuais que pedirão vídeos. E na terceira fase será uma atividade de campo. Então nós já vamos abrir muita coisa interessante nesse Seminário Integrador 3. Tá, ok? Olha lá. A leitura 1 trata sobre estrutura organizacional de uma empresa. É uma leitura simples, de 1,5 páginas no máximo, que eu gostaria que vocês se detivessem em 2 pontos. Vamos acessar aqui para... professor, não está funcionando. Tá, aqui, ó. Em o que é organização formal e organização informal. Isso é muito importante que nós compreendamos para que, num futuro próximo, a gente aplique. Entenda, perceba e compreenda como ocorre nas organizações públicas para as quais nós vamos. Tá certo? Então, muita atenção. Precisamos entender o que é estrutura, o que é estrutura organizacional, como se divide as estruturas organizacionais e os tipos de estruturas organizacionais, principalmente formal e informal. Viu que aqui eu já passei 4 pontos? É interessante que você dê uma pausa no vídeo, volte e anote essas 4 perguntinhas. O que são as características, como é a estrutura organizacional e a tipificação formal e informal. Vamos em frente? Basta clicar aqui que você vai ter acesso ao texto. Na segunda parte, nós vamos trabalhar... o texto é esse aqui, ó. Estrutura organizacional de uma empresa. Tá bom? Bem curtinho. Acabou o texto. Tá aqui. Acabou. Quando você imprimir isso aqui, caso você imprima, dá 1,5 páginas no máximo. Vamos aqui. A segunda leitura que eu passo para vocês, meus caros colegas, trata especificamente de organograma. O organograma em si, ele é uma ferramenta. Organograma é uma ferramenta que nós só utilizaremos com maestria quando utilizarmos várias vezes e aprendermos a sua técnica de construção. Pensa bem comigo aqui. Dirigir é um ato, é uma ação, não é verdade? Muitos aprendizes, no momento que estão lá na autoescola, têm medo, têm vergonha, ficam rubros, suam, dá um frio nas mãos, uma suadeira nas mãos, nas costas, dá um frio na espinha, não é verdade? Porque faltam-lhes prática. A mesma coisa acontece na construção de organogramas. Para tal, eu gostaria que você só lesse essa parte aqui de construção de organogramas quando você tivesse bastante inteirado do que está na leitura 1, naqueles 4 pontos que eu comentei com você. Basta clicar aqui que ele vai lhe remeter ao texto, organograma. Tá bom? Esse texto é muito legal, de linguagem bastante simples, produzida pela Juliana Cruz. Além de graduada em comunicação social, por isso que eu vi que a linguagem dela é uma linguagem bastante acessível, ela também é graduada em administração. Tá bom? Então ele traz aqui algumas formas e conceituação do que é organograma. Nós temos a conceituação, uma aplicação, logo de quê? Das Nações Unidas. E temos aqui também tipos de organograma, por linha, de assessoria, funcional, matricial. Lembra daqui a gente comentou sobre organogramas nas questões de concurso no Seminário Integrador 2? Tá aqui, mais um pouquinho, tá bom? E daí, meus caros colegas, nesta construção de organogramas, nós vamos para o texto 3. E o texto 3 traz algo bem interessante, que é
a aplicabilidade dessa dessa estrutura organizacional. Como assim, Elber? O que é que influencia você construir uma organização de um jeito ou de outro? Você estabelecer uma estrutura organizacional de um modo ou de outro. Bem interessante aqui. E é um texto comparativo. E neste texto comparativo aqui, eu trago mais 3 pontos que eu gostaria que vocês anotassem. Primeira coisa, o ponto é sobre os conceitos de estruturas organizacionais. Outro, os componentes organizacionais e seus tipos. Agora, é interessante que você tenha muito claro o que são sistemas de responsabilidade, sistemas de autoridade e sistemas de comunicação. E aqui eu faço um apontamento bem interessante. Entendimento necessaríssimo em administração pública. Veja que entender a organização formal e a organização informal traz uma ponte direta com responsabilidade, autoridade e comunicação. Consegue começar a juntar isso? E como é que eu não faço as coisas para vocês que tem anexo? Tá entendendo o que eu estou mostrando para você? Estrutura, ferramenta que se constrói a estrutura, a influência dessa estrutura construída com essa ferramenta no dia a dia das organizações públicas, tá aí. E vamos para o próximo texto, que é que eu diria, intencional. É um texto intencional. No Seminário Integrador 2, foi-me solicitado que eu trabalhasse mais com textos técnicos com vocês, com textos científicos, com modalidade de artigo, com escrita mais acadêmica. E eu prometi que nós começaríamos algo nesse seminário, aprofundaríamos um pouco mais em Seminário Integrador 4, caso eu esteja com vocês, e caminharíamos nos seminários temáticos 1, 2, 3 e 4. Ok? Aí eu trago aqui, modelos de organização do trabalho. Veja bem, você estudou aqui estrutura, ferramentas que compõem ou que se constrói, ferramentas que facilitam a construção da própria estrutura e a influência que essa estrutura tem na eficiência da organização. Tendo como principal ponto aqui, que eu não falei para você, aquela organização que se diz voltada para o cliente. É quase uma praxe, é quase uma frase de efeito você chegar para qualquer gerente e dizer qual é o objetivo primário ou central ou primeiro da sua organização. Ele vai dizer, é o cliente. Será? Será que o objetivo de toda organização que a gente vai é o cliente? Ou melhor, será que o objetivo daquela organização que a gente vai sou eu? É você? Consegue compreender isso? Se não cabe essa afirmação, qual é a influência dessa estrutura na eficiência dessa organização? Para pensar e anota essa pergunta. Qual a influência da estrutura organizacional na eficiência de uma organização ou de uma empresa quando ela diz que tem a visão do cliente? É o que trata esse texto aqui. Vamos para o próximo? Depois que a gente caminhou aqui, vamos para modelos de organização do trabalho. Agora, você não vai mais trabalhar de forma contínua. Eu faço aqui o que eu chamo de espiral. Você já vem construindo ou subindo uma escadinha, agora eu faço aqui com que você desça e pegue todo esse conteúdo seu aqui e revisite. Releia de forma diferente, ou leia de forma diferente, nesse texto que eu falo sobre modelos de organização do trabalho. E faço até uma brincadeira aqui, chegamos ao final dessa etapa, e chega de leituras, Elber. Nessa atividade não haverá, nesse Seminário Integrador 3, não haverá mais leitura direta. Eu não apresentarei mais leituras diretas para vocês. Aí você vai dizer, também com essa quantidade, tá bom? E eu faço uma brincadeira mais ainda aqui, ó. Esse texto foi colocado intencionalmente. E a intenção reside em enxergar um texto científico. Lembra do que eu falei sobre atender a pedidos? E esse texto científico ele tem algumas razões ou nuances.
Primeiro, é um texto voltado para acadêmicos, para professores, para estudantes, para especialistas. E quando eu falo especialistas, é aquele especialista que você vai escrever como fundamento de um projeto, fundamento de um requerimento, fundamento de uma petição lá no departamento X, Y, Z, na secretaria A. Você vai ter que justificar por que você está pedindo aquilo. Compreende o que eu tô onde eu quero chegar? E aqui eu falo, ó, isso também é analista de projetos. Para que eles digam que o seu projeto tem fundamento ou não, eles precisam de uma base teórica, e a base teórica não necessariamente é sua, somente sua. Ele vai precisar de fulano que me disse aquilo, fulano que publicou, cicrano que escreveu, outros que estudaram me dão base para chegar neste momento e solicitar isso, por aquilo. Então, eu mostro aqui e tenho a satisfação de trazer para vocês a minha própria dissertação. Para depois dizer, não, professor, só pega texto dos outros. E o dele, cadê? Está aqui. Esse texto foi produzido em 2010 e trata sobre um estudo entre a relação da organização do trabalho e o desempenho de um grupo de cooperativas no ramo de transporte de pessoas. Você vai ler toda? Não quero isso. Vai lá na página 32, eu vou até arrastar ela aqui para a página 32. Tá ok? Na página 32 você vai ter isso aqui, organização do trabalho. E eu parto do conceito de trabalho pela seguinte característica, meu povo: a gente foi ensinado de que trabalho é maldição, é escravidão, é o cúmulo da negação da liberdade humana. E não é. Se nós formos pela origem da palavra trabalho, sim. Vai ser uma atividade essa, acho que vai ser. Procura lá qual a origem da palavra trabalho. Se formos e tivermos somente a visão como origem da palavra trabalho, aí sim, trabalho é escravidão, é castigo, é negação da liberdade humana, aquilo que você mais pensar de negativo para o ser humano é o trabalho. É como alguns citam como frase feita: do suor do teu rosto comerás, e só dele viverás. Estás castigado. Mas também não diz que viverás bem com o teu trabalho. Os frutos do teu trabalho são coisas que agradam ao dia a dia. A gente não consegue enxergar isso, né? Então, eu faço um apanhado sobre trabalho, conceitos e um pouco da história, e depois eu venho para a organização do trabalho e faço uma caracterização e tipifico alguns modelos de trabalho. Vejam que, aqui eu vou aumentar ele um pouquinho para conversar com vocês sobre formatação de texto. Olha só, num texto acadêmico, no relatório que nós vamos começar a escrever neste seminário, vocês terão uma padronização. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. 3 é o espaço daqui de cima, 3 é o espaço da esquerda, 2 é o espaço da direita e 2 é o espaço abaixo. Respeitando com maior carinho aos meus estudantes, amigos, colegas católicos, eu costumo dizer que é o sinal da cruz da regra da ABNT. 3, 2, aqui embaixo, 3, 2. Compreenderam? Não tem como esquecer. Quer seja você católico, praticante ou não praticante, quer ser você que não seja católico, mas já viu alguém fazer o sinal da cruz. Então é 3, 2, 3, 2. Espaço na margem no Word. A partir de agora, os seus trabalhos terão estas margens. A fonte é uma fonte com tamanho 12. Usualmente, Times New Roman ou Arial. Com espaço entre linhas, 1,5. Para alguns casos, trabalharemos espaço entre linhas 2. Pelo amor de Deus, onde é que eu vejo isso que eu não sei de nada disso? Calma.
Vocês viram isso no primeiro semestre com métodos de estudo e pesquisa em administração. Não, a gente não viu. Não tem problema. Tem um zilhão de vídeos no YouTube. Basta colocar formatação ABNT 2018. Trabalhos formatados em 2018. Vai ter um monte de gente que vai querer oferecer serviço para vocês. Mas vocês não vão precisar porque vocês vão fazer. Tá ok? Então essa é a primeira coisa que eu faço aqui. Ó. Mostro a vocês. O parágrafo aqui recuo 1,5. Entre linhas 2. E a citação dentro do parêntese, o nome do autor é Caixa Alta, ano. Caixa Alta, ano. Caixa Alta, ano. Elber, você trouxe aqui um autor que fechou com outro num parágrafo. No parágrafo seguinte você trouxe outro autor. Tranquilo. E depois eu não trouxe mais autores. Visão de um, visão do outro, visão do escritor. Para não ficar aquela colcha de autor. Autor 1, autor 2, autor 3, autor 4, autor 5. Ficar o patchwork. Não. Trabalho é seu. Fundamentado em outros autores. Não é para encher de autores, não. Tá vendo como eu estou mostrando? Ah, Elber, mas se for uma citação indireta que eu quero começar com o autor. Tá aqui, ó. E deixou, não está dentro do parêntese. Tá vendo aqui? Não está dentro do parêntese. Então, o nome do último nome do autor. Em minúsculo. E o ano. A mesma coisa aqui. Só que agora com a página. Se tem páginas, tem aspas. Abrindo. E tem aspas fechando. Isso é muito chato. É. Mas é assim. É sério. É chato? É. Mas é assim. Para criar um padrão. Já imaginou nós todos, só no BAP, 250 pessoas escrevendo de forma diferente? Sem ter uma concordância, sem ter uma linha, sem ter um trabalho mais especificado de que tamanho é a folha, de que tamanho é a letra, de que... Já imaginou que bagunça seria? Então é para dar uma ordem e uma padronização especificamente para trabalhos de escritas acadêmicos, profissionais, de relatórios, de projetos. É assim que começamos a escrever. Tudo bem? Então, meus queridos, esta é a última informação dessa fase 1. Qualquer coisa eu volto com vocês. Nós teremos, como eu comentei com vocês, as fases colaborativas, que já é esta fase 1. Teremos a fase individual, que serão questões de concurso que nos foram pedidas. Nós faremos depois do dia 25 de julho. E para a atividade presencial, nós vamos dividi-la em 2 momentos. E aqui já antecipo. Primeiro momento, um fórum para escolha de um ponto de pesquisa. Isso eu vou falar bem tranquilamente quando eu for abrir a pesquisa. E o segundo momento é uma pesquisa de campo. Nós vamos fazer um levantamento de estrutura organizacional de uma escola municipal em uma cidade do município, em uma cidade do estado da Paraíba. Como assim? Vamos lá. Nós temos 223 municípios no estado da Paraíba. Vai dar uma cidade, porque alguns colegas já saíram, infelizmente, uma cidade você vai escolher no momento certo, com a instrução certa. Digamos que você escolheu João Pessoa para fazer a sua pesquisa. Você vai relacionar todas as escolas todas as escolas municipais, e dessas escolas municipais você vai fazer uma pesquisa com ela. A gente vai dar um instrumento de pesquisa? Sim. Vamos mostrar como se escreve a pesquisa? Sim. Vamos mostrar como se escreve o relatório de pesquisa? Sim. Vamos dar um instrumento conforme a necessidade de cada escola? Sim. Então não vamos criar nem pânico, nem querer matar o peru antes da chegada do Natal. Vamos deixar as datas tudo certinhas. Concentremos-nos nas nossas leituras 1, 2, 3 e 4. Sejamos felizes e vamos nos divertir, porque a atividade que vai chegar é fantástica. Grande abraço, meu caro colega, minha cara colega, professor.